Devido à obsessão pelo fracasso na primeira partida, Kimura sabia que precisava ser mais cuidadoso nos 2 jogos seguintes. No entanto, o estilo de jogo imprevisível de Park Jin o pegou completamente desprevenido, colocando-o em desvantagem desde o início. Os movimentos rápidos e estrategicamente precisos de Park Jin apenas aumentaram o estresse e a frustração de Kimura. A cada jogada, Kimura se sentia mais pressionado, como se estivesse constantemente caindo em armadilhas meticulosamente preparadas por Park Jin. Não havia espaço para manobras. Era como se o garoto o controlasse sem que ele sequer percebesse. Como era de se esperar, Park Jin garantiu 3 vitórias absolutas, esmagando Kimura completamente. Nesse momento, a plateia explodiu em aplausos. Inicialmente tímidos, os aplausos se intensificaram após 3 segundos, ressoando como trovões ensurdecedores. Não apenas os presentes no local celebraram com entusiasmo, mas também milhões de espectadores que assistiam à transmissão ao vivo. O clamor era uníssono: derrote o Império Japonês, invencível, fantástico, derrote o Império Japonês, isso é incrível, eu quero ter um filho como ele. Enquanto o brilho de Park Jin tomava o palco, o rosto de Xia Eugene se obscurecia. Ele começou a alimentar ressentimento por Park Jin e murmurou consigo mesmo, tentando justificar a derrota. Afirmou que a vitória só ocorrerá porque ele e Kimura haviam competido por tempo demais, esgotando suas forças e deixando a brecha para que aquele garoto tirasse vantagem. Disse a si mesmo que jamais esqueceria aquela humilhação e que faria Park Jin pagar 100 vezes pelo que ele próprio havia suportado. Por outro lado, Jung Julu estava tão empolgado que quase tropeçou de entusiasmo. Ele chamou seu primo. Ei, primo! Olha lá! O Park Jin venceu! Ele é incrível! Venceu todas as 3 partidas esmagando os adversários com pura habilidade. Ele é extraordinário! Comparado ao desprezível Jung-dik, Jung Julu dizia, Park Jin era incomparável, verdadeiramente excelente. Confessou que, quando o garoto dissera que queria desafiar o campeão Shen Sima, achou que era uma piada. Mas agora, via o quão sério ele era. A essa altura, o carisma de Park Jin já havia mexido com o estado emocional de Jung XL, que agora se dedicava com fervor ao rapaz. A comoção foi tanta que o sistema da interface social que monitorava os laços interpessoais emitiu uma notificação: pontuação geral de afinidade de Jung XL aumentou em 1. Nível atual, 97 pontos. Logo em seguida, uma nova notificação surgia: objetivo de boa vontade atingido com Jung Julu. Recompensa de mais 10 pontos atribuída ao anfitrião. Restam 85 pontos de aprimoramento. Enquanto isso, Wang Mingmin hesitava, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. No fundo, sentia um alívio imenso. Todo o esforço finalmente havia valido a pena. Ele sabia melhor do que ninguém o quanto o irmão havia se dedicado. Durante dias, noites, semanas, Park Jin sacrificou sono, descanso e negócios apenas para treinar incessantemente em partidas online de Go. Todos ao redor o chamavam de preguiçoso, mas Mingmin sabia, Park Jin trabalhará duro como ninguém. Agora, após tantas noites sem dormir, ele havia vencido. Ele havia realmente derrotado Kimura. Com orgulho e emoção, Wang Mingmin lançou um olhar desafiador à plateia, especialmente aqueles que haviam zombado de seu irmão no passado, e declarou com arrogância: HMPH. Esses aí que riram dele antes agora fingem que nada aconteceu. Que gente mesquinha! Seus sentimentos transbordaram, tão intensos que ele quase perdeu o controle. Uma nova notificação soou: nível de lealdade de Wang Mingmin aumentado em 1. Nível atual, 94. Ao receber as notificações do sistema, Park Jin ficou surpreso. Sua mente girava. O quê? A pontuação de afinidade subiu para 94? Mas, quando foi que eu fiz tanto esforço assim? Para ele, jogar o dia inteiro não parecia algo digno de mérito. Se isso é chamado de esforço, então os jovens trabalhadores pelo país, que lutam todos os dias por seus sonhos, enfrentam muito mais desafios. Será que só porque tenho dinheiro, jogar vira um grande sacrifício? Mas como diz o ditado,
palavras ditas sem intenção podem tocar profundamente quem as escuta. As palavras sinceras de Wang Mingmin emocionaram até mesmo um Su-Wan, que começou a compreender a verdade: não existe gênio inato. O verdadeiro gênio é aquele que trabalha mais duro que todos os outros. Park Jin não era apenas bom em Go. Ele compreendia piano, dominava o basquete, as artes marciais, e agora havia alcançado o auge também no jogo de Go, derrotando Kimura com facilidade. Seu talento, concluiu um Su-Wan, era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo estava no esforço, suor e persistência que iam muito além do comum. Naquele instante, um Su-Wan, embora inicialmente cético, se sentiu envergonhado por tê-lo subestimado. Afinal, no passado, ele próprio ouvira Park Jin avaliar com arrogância as habilidades de Xia Eugene. Kimura chegou a considerar que as palavras de Park Jin, no início, soavam um tanto inapropriadas, quase como ostentação ou falsa modéstia. No entanto, os fatos provaram que Park Jin realmente tinha autoridade para comentar sobre qualquer adversário. Já ela, admitia, julgara-o precipitadamente, sem conhecer sua verdadeira capacidade. Aquilo era, de fato, vergonhoso. Desde a infância, o pai de um Su-Wan dedicara a vida a transformá-la numa dama refinada. Ela estudará todo tipo de habilidade, xadrez, caligrafia, violão, pintura, e, além da escola regular, tinha aulas em casa inclusive nos finais de semana. Enquanto suas colegas se divertiam em parques de diversões, o mundo de Su-Wan se resumia a livros e treinamentos incansáveis. Mais de uma década se passou assim, com quase nenhum tempo livre. Mesmo com todo esse esforço, ela admitia que ainda levaria muito tempo para alcançar o nível de excelência que Park Jin já havia atingido no jogo de Go. Era fácil imaginar o quanto ele havia se dedicado, e quanta dificuldade superara para alcançar tal maestria. Naquele momento sagrado, a trajetória de esforço e superação de Park Jin apenas aumentava a admiração que um Su-Wan sentia por ele. Especialmente considerando sua origem nobre, era impressionante como ele sempre se esforçava mais do que os outros. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma notificação do sistema surgiu, nível de afinidade de um Su-Wan aumentou em 5 pontos. Logo em seguida, mais 2 notificações idênticas se somaram. O nível atual agora marcava 80 pontos. Park Jin ficou satisfeito. Como já havia previsto, depois de vencer Kimura, a afinidade de um Su-Wan aumentara ainda mais. Até mesmo a pontuação de Young XL havia disparado para 97. Mas, assim que refletia sobre isso, Park Jin lançou um olhar para Wang Mangmang. Ei, irmãzinha, acorde. Como você chegou a esse ponto? Somos irmãos. Como uma irmã pode amar seu próprio irmão? A jovem estava prestes a completar uma ruptura inversa bem-sucedida, um processo emocional que tornava os laços de afeto perigosamente intensos. Se isso acontecesse, pensava ele, seria difícil de lidar no futuro. Isso é, incesto, concluiu em choque. Precisava encontrar uma forma de fazer Wang Mangmang sentir ódio por ele, antes que fosse tarde demais. Mas, enquanto ainda tramava um plano, outra notificação do sistema apareceu. O nível de afeição de Young Ozok aumentou em 1 ponto. Nível atual, 98. Park Jin arregalou os olhos, surpreso. A mensagem continuava, e Young Ozok rompeu o limite de afinidade. Recompensa, 10 pontos de aprimoramento. Pontos restantes, 95. Demorou um tempo para ele processar aquilo. Young Ozok? Por que ela ainda está aqui? Faz tanto tempo que não nos vemos, e ainda assim sua afinidade aumentou. Era difícil de acreditar. Enquanto isso, Young Ozok havia acabado de se mudar para um novo apartamento em Agachan. Naquela tarde, ela concordara em sair com um jovem que dirigia um BMW. Desde a última vez em que propusera reatar com Park Jin, e fora rejeitada, sentia-se decepcionada. No entanto, involuntariamente, seu dedo ainda rolava até o número dele na lista de contatos. O que será que ele está fazendo agora? Pensava ela. Parece que estamos cada vez mais distantes, como se fossemos de mundos diferentes. Mesmo amando Park Jin, Ozok sabia que precisava terminar aquilo. Queria seguir em frente,
e por isso aceitou começar uma nova vida ao lado daquele outro rapaz. Queria esquecer. Evitava até mencionar o nome do presidente Lin, pois qualquer lembrança a abalava. Sentada no carro, seus pensamentos estavam longe. Ela se recostou no banco, os olhos perdidos na paisagem pela janela. O carro parou no sinal vermelho. Foi quando o rapaz do BMW, notando seu silêncio, perguntou com sinceridade: Young Ozok, você está feliz hoje? Parece que tem algo em sua mente. Ela conteve as emoções instáveis e sorriu, dizendo: Ah, estou muito feliz, só me custou um pouco. A conversa entre os dois continuou, agora mais leve. Compartilharam planos, sonhos, esperanças. A tristeza sombria que pairava sobre Ozok aos poucos desapareceu, sendo substituída por um brilho de alegria e esperança. Young Ozok observava o interior luxuoso do BMW e não podia deixar de notar que o jovem ao seu lado tinha uma aparência tão encantadora quanto a de Park Jin. Seus gestos eram educados, refinados, e sua atenção constante a fazia balançar entre o desejo e a razão. Talvez, pensava ela, fosse realmente hora de deixar o passado para trás, curar o coração, abrir-se para um novo relacionamento. Park Jin pertencia ao passado, ela precisava deixá-lo lá. Era hora de expandir o coração, permitir-se amar e ser amada, construir uma nova vida voltada para o futuro. Inspirou fundo, sentindo o ar fresco preencher os pulmões. Fechou os olhos, tentando deixar que as lembranças de Park Jin se dissolvessem aos poucos em sua mente. De volta ao novo apartamento recém-alugado em Agachan, sentia que estava finalmente prestes a esquecer o garoto que amara por 3 longos anos. Mas, inesperadamente, foi o próprio rapaz do BMW, aquele que agora a cortejava, quem reacendeu a dor. Ei, Young Ozok, você viu a partida de gol hoje? Aconteceu algo incrível. Tentando se mostrar indiferente, ela respondeu: Ah, eu não ligo muito. Mas, se é algo de que você gosta, posso tentar aprender um pouco sobre isso. Ao ouvir isso, o jovem se empolgou. Haha! Você sabia que esse cara é incrível? Está trazendo glória ao nosso país. Curiosa, Ozok perguntou: Glória ao país? Ele rapidamente abriu um vídeo no celular. Olha só! Esse é o homem que derrotou Kimura hoje. Para sua surpresa, Young Ozok viu na tela ninguém menos que Park Jin. O rapaz continuou a mostrar outros vídeos animadamente, elogiando o talento extraordinário de Jin, suas vitórias contra jogadores japoneses, o prêmio de 200 milhões de ienes, suas habilidades no violão, no basquete, em tudo o que fazia. Ele é meu ídolo! Disse ele, é um prodígio mundial. Enquanto o rapaz falava com entusiasmo, acreditando que isso tornaria mais interessante aos olhos de Ozok, ela não conseguiu conter as lágrimas. Park Jin, murmurou entre soluços, no fim das contas, eu ainda não consigo esquecê-lo. Lembrou-se de cada momento doce ao lado dele. 3 anos dedicados a ela. Como poderia desistir tão facilmente após apenas 3 meses? Não, não pode ser assim, pensou. Eu ainda o amo. Se eu tentar substituí-lo, nunca vou me perdoar. E ele também não. Determinação encheu seu coração. Ela precisava reconquistá-lo, mesmo que isso exigisse qualquer sacrifício. O rapaz do BMW ficou confuso com a reação dela. Ozok? Por que está chorando? Não é tão sério assim, disse, tentando consolá-la. Ei, enxugue essas lágrimas. Mas, agora, o comportamento gentil dele a irritava. Vá embora. Não quero te ver mais. Eu já gosto de outra pessoa. Esqueça essa ideia. O jovem ficou parado, atônito. Seu coração afundou, a alma tomada por um vazio. O brilho de Park Jin havia ofuscado tudo. E Young Ozok, decidida, encerrou ali qualquer chance com o rapaz. A porta bateu com força atrás dela. De volta ao apartamento, cerrou os punhos com determinação. Preciso recuperar esse amor perdido, pensava. O amor verdadeiro não se apoia nos outros. O amor se conquista.
Todo amor exige sacrifícios, desafios, e eu estou pronta. Enquanto isso, o rapaz do BMW, cada vez mais frustrado e amargurado, mandava mensagens em sequência. Mais de 10. Todas ignoradas. A tela do celular exibia apenas um ícone de exclamação vermelha. Ele havia sido bloqueado. Seu coração despedaçou-se por completo. Por quê? Por que é assim? As garotas não cumprem mais suas promessas? Refletia. Foram 5 anos trabalhando dia e noite, programando sem parar. Finalmente comprei uma casa, um carro, conquistei uma carreira de sucesso, e ainda assim, não consigo uma namorada. É só porque sou programador? Enquanto ele se afundava em pensamentos, Young-Ho-Seok chorava amargamente no apartamento, mas sentia que havia feito a escolha certa. Não entendo por que um cara de BMW me manda mensagens como se fosse um adolescente carente. Isso é irritante. Desprezava homens assim. Só existe um homem para mim, murmurava. Só Park Jin é meu verdadeiro amor. Meu destino. Meu tudo. Young-Ho-Seok sentia repulsa só de pensar em se envolver com homens como aquele rapaz do BMW. Apesar de ele prometer amá-la para sempre, de falar em casamento com convicção, ela simplesmente não conseguia acreditar em nenhuma de suas palavras. Aos seus olhos, ele era um homem de pouco valor, alguém de baixa estatura moral, que se apoiava apenas no fato de dirigir um BMW, como se isso tornasse admirável. Mas, na essência, ele não era ninguém. Seu valor de mercado, pensava ela com desdém, era baixo, quase patético. Nenhuma garota realmente se importava com ele. Toda mulher desejava alguém melhor. Quem, afinal, escolheria um sujeito tão sem propósito? Ela se perguntava, seria inferior às outras garotas? Quando Park Jin derrotou Kimura, a repercussão foi imediata. Em menos de meia hora, os principais veículos de imprensa começaram a divulgar manchetes impactantes e coberturas especiais. Plataformas de vídeos curtos, como TikTok e Bilibili, foram inundadas por conteúdos relacionados à vitória. Naquele momento, a simpatia de Young-Ho-Seok por Park Jin subiu para 98, mas ele se manteve firme em sua decisão. Aquela mulher, para ele, estava corrompida. Segundo Jin, ela era insaciável, incapaz de valorizar o que tinha. Sempre tentava abraçar mais do que podia, desejando aquilo que não lhe pertencia. E, se conseguia, perdia o interesse rapidamente. Ele decidirá, com frieza, que jamais voltaria a se envolver com ela. Enquanto isso, Wang Mingman correu ao encontro de Park Jin, o rosto radiante de entusiasmo. Você é incrível! Disse ele. Desta vez, você vai se tornar famoso em todo o país. Young Julu concordou com a cabeça, acrescentando. É verdade. Nos vídeos antigos, seu rosto quase não aparecia. Mas agora é diferente. Tinha dezenas de câmeras no estádio, milhões de pessoas assistindo a partida ao vivo. Você não tem como fugir mais. Todo mundo vai saber que foi você quem derrotou Kimura e devolveu o orgulho à nossa nação. Você será o herói nacional. Mas, em vez de se alegrar, Park Jin foi tomado por um sentimento de pânico. Isso é um problema, murmurou. Minha personalidade é naturalmente reservada. Diante dos olhares intensos de Wang Mingman e Young Julu, seu rosto ficou visivelmente hesitante. Apesar de sempre tentar manter sua identidade em segredo, a fama parecia crescer justamente por ele tentar escondê-la. Qualquer movimento seu podia abalar a opinião pública. Ele refletia sobre a complexidade de suas múltiplas identidades, o prestigiado Chairman Lin, o príncipe do piano, o pássaro mágico no basquete, e tantas outras figuras famosas que havia encarnado. Era uma bomba midiática prestes a explodir. Aos poucos, Jin aceitava a realidade. Mais cedo ou mais tarde, o segredo sobre o Chairman Lin e suas outras personas virtuais viria à tona. Algumas pessoas já sabiam, mas ainda hesitavam em expor a verdade, era uma questão de tempo. No entanto, ele se consolava ao lembrar dos antigos registros médicos sobre as técnicas da medicina tradicional da nação H, métodos de disfarce que superavam a maquiagem moderna, verdadeiras artes de mudança de rosto.
Com elas, ninguém conseguiria reconhecê-lo quando estivesse disfarçado. Wang Mingman e Jung Julu observavam as expressões de Park Jin mudarem, confusos. Por que ele não parecia feliz, quando todos ao seu redor o elogiavam e admiravam? Foi então que uma notificação do sistema apareceu. Kim Eran, grau de afeição +1. Nível atual, 97 pontos. Surpreso, Park Jin sentiu-se tonto. O que está acontecendo? Pensou. Faz tanto tempo que não falo com Kim Eran. Por que o carinho dela por mim aumentaria de repente? Desde o fim das férias de verão, Kim Eran havia retornado ao Nordeste. Lá, encontrou um antigo colega do ensino médio, o que a colocou em uma situação inesperada. Se fosse apenas mais um conhecido, ela não se importaria. Mas esse amigo não era qualquer um. Seu nome era Lee Lin-jun, um rapaz por quem Kim Eran nutrira sentimentos secretos durante os 3 anos de escola. O reencontro com Kim Eran, transformada e confiante, deixou Lee Lin-jun completamente surpreso. Kim Eran, antes rejeitada por sua aparência comum, havia se transformado, agora era bela, cativante, e seu corpo despertava desejo em quem a olhava. Diante da súbita atenção de seu antigo crush, o popular Lee Lin-jun, Eran se viu mergulhado em confusão. Sua melhor amiga insistia, era o momento perfeito para aproveitar essa chance. Kim Eran, você precisa agarrar essa oportunidade, dizia a amiga com entusiasmo. Dizem que ele já está trabalhando com mídia para juntar dinheiro e construir uma carreira. Acabou de entrar na universidade e já tem casa e carro, enquanto os outros ainda estão matando aula para jogar. Um hot boy desses é raríssimo. A amiga estava determinada a convencê-la. Kim Eran, relutante, admitiu que no passado havia escrito cartas de amor para Lee Lin-jun, encantada por sua imagem carismática jogando basquete. Mas aquele sentimento havia se apagado com o tempo. A amiga, impaciente, pressionava. Por que tanta hesitação? Isso não parece com você. Ele terminou com a ex. É verão, a melhor hora. A gente trabalhou duro para você se arrumar toda, não é? Você não vive pensando nele em segredo? Vai, entrega uma garrafa d'água para ele, confessa logo. A estratégia era simples, reacender as memórias do ensino médio usando o basquete. Ver Lee Lin-jun jogando poderia fazer Kim Eran recuperar os sentimentos de antes. Mas a realidade era dura. Sem comparação, não há frustração, pensava ela. Depois de testemunhar o talento extraordinário de Park Jin nas quadras, assistir Lee Lin-jun jogando foi decepcionante. Apesar de admirá-lo como representante escolar, ela não sentiu empolgação. Por que ele joga tão mal? Refletia. Não acerta os arremessos, não sabe defender, sua mecânica é desajeitada. Até os adversários são fracos e sem coordenação. Em seu coração, o verdadeiro hot boy do basquete era Park Jin, aquele que dominava a quadra com 100% de aproveitamento e fazia enterradas giratórias de 360 graus. Comparado a ele, Lee Lin-jun parecia incompetente. Será que eu idealizei demais no passado? Pensava ela. Os tempos mudaram. O brilho que ele tinha antes já se foi. Park Jin agora era o novo foco de seus sonhos, e isso a fazia sentir que tudo o que acreditava antes estava desmoronando. A amiga continuava insistindo. Lee Lin-jun acertou 15 de 20 bolas. Se a gente não agir logo, o recesso vai acabar. Ano que vem pode ser tarde demais. Ele é famoso até na universidade. Precisamos acelerar o ritmo. Mas Kim Eran sequer lhe ofereceu água após o jogo. Estava concentrada demais no celular. Hana, sério. Lee Lin-jun tem algum problema? Você me chamou só para ver ele jogar? Já esperei meia hora, só porque ele é teu antigo colega. Qualquer outra situação, eu já teria ido embora. Foi nesse momento que um vídeo editado surgiu na tela, e a surpresa tomou conta dela. É ele. Park Jin. Ele joga xadrez? Ele venceu Ciro e Shiro? Preciso voltar para Anshin imediatamente. Preciso continuar perseguindo esse sentimento. Nunca senti algo assim por ninguém. Isso é amor. Enquanto isso, Lee Lin-jun,
alheio ao desastre, não percebia o fracasso da própria atuação, nem o desprezo nos olhares ao seu redor. Mesmo assim, se achava o centro das atenções. Isso já deve bastar para impressionar, murmurava consigo, antes de perguntar, com falsa naturalidade, quem era, quer ir ao hotel comigo hoje? Ao se virar, ficou surpreso. Onde está quem era? Ela não trouxe minha água? Uma amiga próxima dela apenas forçou um sorriso, sem graça. Ela disse que vai começar as aulas amanhã cedo. Enquanto isso, do outro lado do país, Park Jin derrotava Kimura. Seus vídeos explodiram em popularidade, alcançando milhões de curtidas e dezenas de milhares de comentários em menos de 24 horas. Famosos blogueiros seguiram a onda. Ele havia, de fato, se tornado uma celebridade nacional. A internet fervia. Todos queriam entrevistá-lo. Amigos, parentes, até mesmo Kim Jenny ligava ansiosa para Young Julu, perguntando: Ei, o que está acontecendo com o Park Jin? Com um tom provocativo, Kim Jenny ligou para Park Jin, disse que não havia nenhum motivo específico, apenas queria parabenizá-lo depois de assistir ao vídeo dele jogando xadrez no TikTok. Ela confessou que não esperava que Park Jin fosse ainda mais impressionante do que imaginava. Do outro lado da linha, ele ouviu com um sorriso contido, satisfeito, mas respondeu com humildade, dizendo que aquele sucesso era passageiro, apenas uma fama efêmera, como nuvens que passam. Houve um momento de silêncio, então Kim Jenny perguntou com um leve tom de frustração se ele havia deixado de frequentar o distrito de Kyuan e se não pretendia mais ficar por lá. Percebendo o desânimo na voz dela, Park Jin se apressou em explicar, não era bem assim. Durante as férias de verão, ele havia comprado uma vila maior, para facilitar seus experimentos, mas, com a volta às aulas, retornaria à antiga residência, afinal, o bairro de Kimura era mais próximo da universidade. Aquela resposta alegrou Kim Jenny de imediato. Disse que mal podia esperar pelo fim das férias, só para poder cozinhar para ele todos os dias. Ao ouvir isso, o coração de Park Jin se comoveu. Ela, que um dia havia sido uma verdadeira bad girl, agora se mostrava gentil, paciente e dedicada. Tudo isso, pensava ele, por causa dele. Ao encerrar a ligação, sentiu uma ponta de vazio. Se posso dar trilhões a outras mulheres, por que não posso tratar Young Julu um pouco melhor? Refletiu consigo. Dias depois, grandes marcas de moda começaram a disputar a atenção de Park Jin. Desde marcas de roupas de luxo até fabricantes de tênis, bebidas energéticas, cosméticos e até roupas íntimas, todos queriam tê-lo como garoto propaganda. Assustado com a fama repentina, ele decidiu fugir para Mandu, levando Wang Mangmang consigo para o início de seu período escolar. Ela hesitava. Disse que, como ambos estavam prestes a começar as aulas, seria melhor ir sozinha. Mas Park Jin, arregaçando as mangas, respondeu com naturalidade, não era incômodo algum. Disse que ela era sua única irmã mais nova, e que seus assuntos vinham antes de qualquer outra coisa. Seria o primeiro dia de universidade dela, então era obrigação dele acompanhá-la. Levaria também todas as roupas e acessórios que havia comprado para ela. Diante da pilha de malas, Wang Mangmang sorriu e brincou. Já trouxe até o que não preciso. Será que posso levar menos? Com uma expressão tranquila, Park Jin respondeu que não havia motivo para se preocupar. Ele a levaria para a escola, e cuidaria de tudo. A jovem piscou, comovida. Apesar de ter inúmeros projetos sob sua responsabilidade, ele havia reorganizado toda a agenda apenas para acompanhá-la. Tão tocada pelo gesto, Wang Mangmang o abraçou com força. Você é tão bom comigo. Nesta vida, ninguém me ama como você. Ela se aconchegou no peito dele, sentindo o calor familiar. O gesto a deixou acelerada, com o coração descompassado. Sentia o perfume suave de flores e grama vindo dele, e isso a deixava ainda mais encantada. O peito firme de Park Jin lhe transmitia uma segurança incomparável, era um lugar onde ela queria permanecer para sempre. Mas, em meio à ternura, a dúvida voltava, será que ele percebe algo? Deveria contar a verdade? Afinal, eles não eram irmãos de sangue.
Será que ele ainda me aceitaria depois disso? E se não aceitasse? Talvez nunca mais fossem tão próximos quanto antes. Mesmo assim, queria agradecer. Agradeço por este verão. Por essas experiências completamente novas, que me fizeram sentir como se vivesse em um castelo magnífico, tratada como uma princesa. Mas talvez seja a hora de esse breve sonho terminar. Porque eu não sou uma princesa. Sou apenas uma Cinderela comum, confundida com uma irmã de sangue. E essa vida luxuosa, no fundo, não é minha. A consciência pesava. Viver se escondendo, fingindo, era cansativo. Sentia-se inquieta, culpada. Precisava de coragem para ser honesta. Com o coração oprimido, Wang Mang respirou fundo para se recompor. Então, com delicadeza, soltou a mão de Park Jin, baixou a cabeça e se preparou para dizer a verdade. Wang Mang olhou para o chão e falou em voz baixa, perguntando se Park Jin teria um momento, pois ela tinha algo a dizer. Jin, no entanto, sentiu que havia algo errado naquele tom. O número 94 pairando sobre a cabeça da jovem, representando o nível de afeição, apenas fez seu coração bater mais rápido. Isso não está certo, pensou. Será que ela está tentando se declarar? Não, isso é inaceitável. Somos irmãos. Como poderíamos cometer um pecado tão incestuoso? Não posso deixá-la fazer algo tão impensado. Sem permitir que ela dissesse mais nada, ele a interrompeu com firmeza, encarando-a com seriedade. Wang Mang, na verdade, eu já sei de tudo. Eu não sou um tolo. Como poderia não entender o que está acontecendo? Mas, você sabe, eu sempre te vi como minha irmã. Você não precisa dizer mais nada. Não quero que essas palavras afetem o nosso relacionamento fraternal. Você entende? Com esse pensamento, Jin reforçou para si mesmo que Mang era como uma irmã. Por isso, precisava ser claro, não ultrapassaria os limites éticos e manteria seus princípios intactos. Contudo, o que foi dito em voz baixa se tornou algo significativo quando Wang Mang recebeu um sussurro ao pé do ouvido. Ela ficou paralisada, precisando de mais de 10 segundos para reagir. Ao olhar para Jin, seus olhos brilhavam de alegria e entusiasmo. Ela então compreendeu, ele sabia de tudo desde o começo. Levando a mão ao próprio rosto com leveza, Mang olhou para ele ansiosa. Percebeu que todas as preocupações que carregava não tinham fundamento. É claro. Ele é tão inteligente, como não saberia? Eu me preocupei à toa. Ele já sabia que não somos irmãos de sangue, e mesmo assim me trata como uma irmã. Isso só pode significar que, no fundo, ele me ama. Ela concluiu que era por isso que Jin a mantinha por perto e a tratava de forma tão especial, mais do que qualquer outra pessoa, até mais do que Jung Julu. De repente, as peças se encaixaram. Desde os tempos de faculdade, ela já suspeitava que ele vinha de uma família muito rica. Sua origem deveria ser nobre, e isso explicava sua fortuna. Como fui tola por não perceber antes? Se Jin sabia que eles não eram parentes de sangue, então não havia mais barreiras. Ela podia amá-lo em paz. Com esse pensamento, Wang Mang abandonou todos os receios. O fogo que vinha sendo reprimido há tanto tempo finalmente se acendeu por completo. O sistema foi ativado, nível de afinidade de Wang Mang aumentado em 1 ponto. Agora, 95. Análise completa. Wang Mang se tornou oficialmente a Senhora Sim. Parabéns ao mestre pelo avanço em afinidade. Total investido em bajulação, 35 bilhões de yuanes. Recompensa, 3,5 bilhões de yuanes. Atributos do mestre aprimorados em 35 pontos. Habilidade de performance adquirida automaticamente. Sistema atualizado. Park Jin, no entanto, estava prestes a desabar. Céus! Por que a vida é tão cruel? Pensou, desesperado. Eu recusei claramente. Já deixei tudo explicado. Então por que a afeição dela só aumenta? Wang Mang, você está louca? Como consegue imaginar tanta coisa? Como pode surgir amor entre irmãos? Sentindo-se em conflito,
ele se virou e começou a questionar o sistema mentalmente. Que tipo de absurdo é esse? Até irmãos agora podem se apaixonar? Eu não aceito isso. Sistema, você é uma aberração. Isso é um completo disparate. Enquanto Jin amaldiçoava o sistema em silêncio, viu Wang Mang, com o rosto corado, se aproximar e beijá-lo na bochecha. Em seguida, ela correu em direção ao seu quarto, tomada por um embaraço extremo. Jin ficou parado, sem saber como reagir. Levou a mão ao rosto, onde havia recebido o beijo forçado, e tentou racionalizar a atitude da jovem. Talvez a gentileza não represente apenas amor romântico. Nem todo carinho precisa vir da atração entre homem e mulher. Entre familiares também pode haver afeto profundo. Isso, sim, foi um ataque inesperado, mas é amor fraternal. Só isso. Wang Mang não entende, no fim das contas, ela é apenas uma criança que eu amo e protejo. Há um laço, sim, mas nada com o que se preocupar. Enquanto isso, a reputação de Park Jin estava em ascensão no centro financeiro de Madu. Foi então que Kim Kayan apareceu, apressada, para informá-lo. Jovem mestre, durante sua ausência, algo importante aconteceu. Ainda não tive oportunidade de relatar. Segundo ela, Yulin Shun havia escapado de Mandu, retornado com 10 homens, tomado o controle da Fan Corp e fundido com a Dongdae Real Estate, formando a corporação Fong. Atualmente, Yulin era CEO da nova empresa. A corporação recém-formada passou a se chamar Fong Corporation, tendo Yulin Shun como CEO do grupo F-Dong. Assim que Kim Geni terminou de falar, o rosto de Jin Jamu ficou pálido. Ele havia acreditado que poderia superar o presidente Lin, mas as intrigas internas daquele homem revelaram-se muito mais profundas e aterrorizantes do que imaginava. Enfurecido, Jin Jamu jogou o relatório no chão. Era difícil acreditar que o presidente Lin ainda confiasse tanto em Yulin, mesmo após ela causar um prejuízo colossal de 30 bilhões de yuans. E, apesar dessa perda, Lin não a repreendeu, pelo contrário, continuou promovendo-a, confiou a ela a gestão do grupo F-Dong, uma corporação com capital total superior a 150 bilhões de yuans. Se eu fosse o presidente Lin, eu teria mandado eliminar Yulin, murmurou Jamu, com rancor. Na visão dele, uma traidora tão dissimulada deveria pagar caro. Mas Lin não fez nada disso. Aquilo só mostrava o quanto ele o havia subestimado. Lin era muito mais astuto e paciente do que aparentava. Afinal, como alguém simplesmente deixava 30 bilhões de yuans evaporarem sem demonstrar qualquer raiva? A atitude de Lin mexia com Kain, que também se sentia ameaçada. Ainda assim, ela avançou e tentou analisar os fatos racionalmente. O presidente Lin ignorou completamente a perda de 30 bilhões por 3 motivos. Primeiro, porque ele sabia que o dinheiro já estava perdido. Não adiantava se irritar. Em vez disso, escolheu parecer generoso, para conquistar a lealdade de seus subordinados. Com isso, fortaleceu sua influência. Segundo, apesar da traição, Yulin Shun era, de fato, uma gestora excepcional. Mais ainda, ela conhecia as fraquezas dos negócios da família Li, detinha segredos estratégicos e compreendia bem o conglomerado Fong. Ninguém mais era tão apto para liderar esse projeto. E terceiro, o presidente Lin dominava como ninguém a arte de manipular corações. Sabia exatamente quando alguém era sincero ou apenas fingia submissão. Por mais treinada que fosse, diante dele Yulin era como uma folha em branco, transparente em suas intenções. Ele seguia um princípio rígido: se for usar alguém, não desconfie, se desconfiar, então não use. Era impensável entregar um império a uma ex-espiã. Ninguém ousaria isso, exceto ele. Jin Jamu, então, sentiu um temor genuíno pela primeira vez. Acendeu um cigarro para se recompor, a fumaça envolvia seus óculos, e os olhos escureceram. Não, eu jamais confiaria um projeto tão grande a uma traidora, pensou. Aliás, eu não confio em ninguém. E é exatamente isso que me diferencia dele, falta-me a firmeza, a frieza. Começou então a refletir. Quem é esse monstro chamado Lin? Só tem 20 anos, e consegue manter a calma absoluta.
controla suas emoções por completo. Como alguém tão jovem pode ser assim? A maioria dos jovens agiria por impulso, mas ele toma decisões no momento certo, com total racionalidade. Isso é aterrador. A forma como Lin conduzia seus negócios lembrava uma corte imperial. Um governante que eliminava as emoções e agia apenas com lógica seria, de fato, um ser assustador. Essa constatação fez Jin Jamu estremecer. Com um rosto carregado de suspeitas, ele perguntou: por que uma questão tão importante está sendo relatada só agora? Cain respondeu com um tom urgente. Jovem mestre, eu estava viajando para o exterior nos últimos dias. Só soube agora. Contudo, ao ouvir a resposta, Jamu explodiu de raiva. O que é isso? Desde quando ela pode tomar decisões sem me consultar? Agora ela acha que tem tanto poder que pode agir sozinha? Fora daqui! Eu me arrependo de não ter sido firme, de não ter mandado caçar e matar Gulang Song. Deixei ela escapar de Mandu, e agora essa filha mais velha da família está sendo favorecida pelo presidente Lin. Quando consolidar seu poder, ela certamente buscará vingança contra os magnatas da família Li. Para ele, aquilo representava uma ameaça real. O projeto de cinema e o distrito de Tenan precisavam ser interrompidos imediatamente. Caso contrário, se a indústria cinematográfica ruísse, a posição dos Li no entretenimento também desmoronaria. Cain, humilhada e furiosa, sentia-se tomada por escuridão interior. O jovem mestre saiu em viagem para tentar recuperar o dinheiro perdido, e agora me culpa por tudo? Pensava. A raiva crescia dentro dela. Yunin Xuan, sua desprezível, essa é a vida que você sonhava. Agora entendo por que você traiu os magnatas Li e fugiu.